A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 41 a 47. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe ele: Nós não somos bastardos, temos um Pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. No versículo 41, encontramos Jesus envolvido em uma discussão com os judeus. Jesus estava ensinando a eles sobre as verdades espirituais, mas eles estavam com dificuldade em compreender o que ele dizia. Em resposta a isso, eles faziam que ele era o Filho de Deus, mas Jesus rejeitou esta afirmação e respondeu a ele: Vós vos glorificais a vós mesmos, mas não procurais a minha glória. Com isso, Jesus estava dizendo que eles estavam mais preocupados em se glorificar e em promover suas próprias agendas, em vez de buscar entender as verdades espirituais que ele estava ensinando. Portanto, como vemos nesse verso, Jesus estava tentando incentivar os judeus a olhar para além de suas próprias agendas e a procurar a verdade e a glória de Deus. Jesus queria que eles buscassem a verdade e a glória de Deus, ao invés de buscar a sua própria glória. Ao fazer isso, Jesus estava tentando ensinar aos judeus que só podemos glorificar a Deus de forma plena quando colocamos nossa própria vontade de lado e buscamos entender as verdades divinas. Quando fazemos isso, estamos abrindo a porta para que a glória de Deus entre em nossas vidas e possamos ser transformados por ela. Verso 42. Esta afirmação é uma declaração da sua missão divina, da sua filiação com Deus e da sua autoridade. Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis. Jesus questiona a natureza dos seus oponentes. Se eles realmente tivessem Deus como Pai, eles o reconheceriam e o amariam. Jesus declara sua origem divina. Ele vem de Deus, o Pai, e não de si mesmo. Jesus reforça que não veio por iniciativa própria, mas que foi enviado pelo Pai com uma missão específica. Este versículo faz parte de um diálogo onde Jesus e os líderes religiosos judeus que o acusavam de blasfêmia e de não ser o Messias esperado. Jesus utiliza essa afirmação para demonstrar sua divindade e sua relação com o Pai, desafiando a compreensão deles sobre Deus e sua missão. Ao dizer que ele veio de Deus e foi enviado por ele, Jesus está afirmando a sua autoridade e sua ligação com o Pai, o que contrasta com a sua condenação por parte dos líderes religiosos. No verso 43, Jesus está a argumentar com os líderes religiosos que o rejeitam e o acusam de mentir. A resposta de Jesus sugere que
A resistência dos judeus não é apenas intelectual, mas também espiritual, pois eles não estão abertos a ouvir a verdade que ele proclama. Porque não compreendeis a minha linguagem? Pergunta Jesus. É uma pergunta retórica que destaca a dificuldade de os judeus compreenderem o que Jesus está a dizer. A sua linguagem, nesse contexto, refere-se aos seus ensinamentos e ao significado espiritual que ele está a comunicar. A razão da incompreensão é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. É a resposta de Jesus. Ele sugere que a incapacidade de compreender a sua linguagem é devida à sua falta de disposição para ouvir a verdade. Eles estão cegos espiritualmente e não podem perceber a mensagem de Jesus. Significado espiritual. A referência à incapacidade de ouvir a palavra de Jesus implica uma barreira espiritual. Os judeus estão tão envolvidos nas suas tradições e nas suas opiniões pessoais que não estão abertos a ouvir a verdade que Jesus oferece. Enfatiza também que a resistência à verdade de Jesus não é apenas uma questão de entendimento intelectual, mas também de um coração fechado e incapaz de ouvir a mensagem da salvação que ele oferece. No verso 44, Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus aqui está a afirmar que a origem e a influência do diabo se manifestam naqueles que o rejeitam e não seguem a verdade. Pergunta: quem não serve a Deus, serve a quem? Seguindo o versículo 44, e querem realizar o desejo dele. Aquele que rejeita a verdade e escolhe a mentira está a seguir os desejos e o propósito do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Jesus aqui está destacando uma frase da natureza da perdição e mentira do diabo, que é caracterizado por sua violência e falta de verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A mentira, no contexto do verso 44, não é apenas um erro, mas uma declaração intencional que revela a verdadeira natureza de quem a profere. Este versículo serve como um alerta sobre a importância de discernir entre a verdade e a mentira e de se identificar com a luz de Deus, que é a verdade, em vez de se deixar levar pela escuridão do diabo, que é o pai da mentira. Nos versos 44 a 47, Jesus critica os opositores religiosos e os judeus. Então, Jesus diz aqui que vos fala é o Espírito da verdade. Ele se refere a uma própria natureza divina e a sua missão de revelar a verdade a todos. Jesus afirma que os seus opositores não aceitam as minhas palavras. Isso significa que Jesus questiona a origem e a conduta daqueles que a rejeitam. No verso 47, Jesus reforça a importância de ouvir a verdade de Deus. Ele diz que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, os judeus que não ouvem as palavras de Jesus não são de Deus. Esse versículo ele conclui que a falta de entendimento e obediência à palavra de Deus, Jesus é um indicador de que esses opositores não são verdadeiramente filhos de Deus. Existem três verdades nesse versículo. O discernimento entre o bem e o mal. Precisamos ser capazes de distinguir entre as palavras de Deus e as palavras do mundo e de escolher seguir a verdade. Segunda evidência, a hipocrisia de quem não age de acordo com o que professa, aquele que se diz seguidor de Deus, mas não vive de acordo com seus ensinamentos,
é considerado filho do diabo. Há necessidade de arrependimento e conversão. Se não estamos ouvindo e vivendo de acordo com a palavra de Deus, precisamos nos arrepender e buscar uma conversão para que possamos ser verdadeiramente filhos de Deus.